O momento mais aguardado deste canal finalmente chegou. O 24 Awards 2018, vocês veem que a gente tá até a caráter, Chegou né? o momento. Na cerimônia. Chegou o momento da gente abrir nosso coração e dizer os nossos 10 melhores filmes do ano. Então, bora lá! E esse ano bizarro finalmente chegou aqui. Tivemos coisas muito boas e coisas muito ruins. Inclusive o cinema, né? O cinema, felizmente, foi uma das coisas muito boas. Mas tivemos muitas tretas, muitas discussões, fomos muito xingados pelas nossas opiniões. Mas a gente respondeu todos com carinho, Quer aceitamos dizer, o diálogo. Eu não aceito, algumas coisas eu não aceito muito não, acho que o Natan aceita melhor que eu. Parece que tivemos 3 anos dentro de um ano só, porque foi ano de Copa, foi ano de eleição, foi ano de muita coisa bizarra, mas sobrevivemos e estamos aqui hoje para falar da nossa singela opinião sobre os melhores filmes do ano. Como todo critério é bom, a gente também limitou alguns pra gente aqui, e caso você já acompanhe a gente na nossa larga tradição de 2 anos, vocês sabem que a gente não inclui filmes que competiram ao Oscar, se não tiveram uma grande relevância, no caso, porque chover uma olhada. Exatamente. Né? Então, filmes como Me Chame Pelo Seu Nome, Lady Bird, Trama Fantasma, não vão ser incluídos aqui. Só antes da gente finalmente falar da nossa lista, só queria dizer que por mais que a gente discorde bastante, nossa lista também foi bastante semelhante. Parecido, e a gente acabou juntando em uma Isso, só o nono e o 10º, que são filmes diferentes. É um meu e um dele, a gente gostou. Sim. E também lembrar que vários desses filmes que a gente vai mencionar aqui, a gente fez crítica no ano, então como não vão estar para colocar todos na cartela, a gente vai colocar todos aqui na descrição para vocês verem a crítica depois. Então bora lá! E o 10º lugar da minha lista só podia ser um filme nacional, porque aqui a gente gosta muito de filme brasileiro, então nada mais justo que ele estar aqui. Esse filme foi dirigido pelo Afonso Shoa e pelo João do Manso. O Afonso a gente já citou aqui outras vezes, é um diretor que a gente gosta bastante. Amável Vizinhança do Tigre. Amável Vizinhança do Tigre, e nesse filme pra mim não ia ser diferente, apesar do Natan gostar menos, né? Enfim, o filme conta a história de um garoto que encontra um diário de um operário e a gente entra nas memórias dele e acompanha a sua trajetória. Uma característica muito forte do cinema do Afonso Shoa é que ele gosta de trabalhar com personagens à margem. No caso da Vizinhança do Tigre, ele trabalha com esses jovens mais periféricos, e nesse filme Arábia ele gosta de focar mais na classe operária. É um filme bastante atual, é um filme que traz discussões políticas bastante relevantes. Em alguns outros momentos você consegue rir com os diálogos que acabam sendo até bastante espontâneos. E por mais que ele acabe sendo um filme político, eu não acho que ele seja forçado, né? Eu acho que a urgência do tema, ela não se sobressai diante da história dos personagens. Então a relação entre esses personagens, a humanidade deles acaba já trazendo essas discussões políticas que eu acho que acaba sendo o ponto forte do filme. O que eu acho mais interessante desse filme é porque, se você for ver até mesmo na história, essas classes mais abastadas, mais intelectualizadas, elas refletem sobre o que acontece na sociedade, o que acontece com essas classes mais baixas, e acabam impondo certas doutrinas, certas coisas que elas devem seguir, e muitas vezes elas nem mesmo acreditam nisso. O que eu acho que nesse filme acontece é o inverso. Você vê que essa classe mais abastada, essa classe média, acaba lendo reflexões que uma classe mais baixa tem. Então você vê que é uma inversão de valores. Você vê que existe uma intelectualização, existe muita reflexão que pode ser tirada dessas classes mais baixas. Com certeza, você dá voz para uma classe que até então não tem muita voz. Apesar de eu não gostar muito de como é a caracterização dos mais ricos, mas eu acho que a classe operária tá ótima. Eu gosto de tudo, gosto de como ele retrata tudo nesse filme. Bom, o meu filme aqui, que não aparece na lista dele, é um filme também sobre a classe operária, só que agora na Alemanha e dirigido por uma mulher. Mas com muito pesar que eu gostaria de dizer que eu não consegui assistir esse filme. Desde 2017. Eu sei que é uma vergonha, sei muito bem disso, mas infelizmente eu não vou poder opinar. Mas se o Natan tá dizendo, então a gente dá um voto de confiança. Com esse filme a gente acompanha um grupo de trabalhadores alemães, mais especificamente um deles, que trabalham numa região rural búlgara, né? É uma cidadezinha muito pequena, e a gente vê que existe um conflito entre esses caras que de alguma forma já foram dominadores no passado de guerras, no passado econômico também, com relação a uma cidadezinha que é muito pequena. Então você vê que existe um clima de desconfiança, um clima de preconceitos, e é um filme muito de minúcias, de muitos pequenos incômodos, uma coisa que eu sempre falo daquele filme que mais cito aqui, do Dia Mais Feliz da Vida. Meu Deus do céu, a gente devia ganhar dinheiro, portanto, fazer propaganda desse filme. A gente já faz, desde quando o canal começou, acho que faz 2 anos, que o Natan faz propaganda desse filme. Sabe qual é o pior de tudo? Eu nem gosto tanto disso. Não, é um filme de muitos pequenos incômodos, né, de muitos contrastes, porque você vê que tem esse grupo de trabalhadores mais brutos, muito mão na massa, em contraste com uma vila que é muito mais familiar, todo mundo sabe o que está acontecendo com o outro. Existem personagens que não conseguem dizer o que gostariam por certos traumas, então é um filme muito mais contido,
muito mais elongado. Então vai de coração aberto aí, talvez você descubra uma pequena joia. Bom, e agora a gente vai sair da Alemanha para ir para o nosso 8º lugar, que está lá no Irã. Um pouquinho mais para baixo. Um pouquinho mais para baixo. O filme conta a história do Dr. Nariman, que se envolve em um acidente de trânsito e insiste que um garoto de 8 anos, levemente ferido, seja levado ao hospital. Dias depois, no necrotério do hospital, ele se depara com um corpo que o deixa intrigado. Mais uma vez é um filme um pouco mais elongado, cinema iraniano, às vezes com uma câmera mais fixa e uma porta que vai se fechando, você criando uma tensão para saber o que vai acontecer. Eu não assisti o Western, mas eu acredito que esse filme não seja um filme de muitas minúcias. Não, o Western é bem mais demorado. Esse filme é um filme mais denso, é um filme tenso. Eu acho que ele dosa bem essa coisa mais verborrágica e também essa tradição mais iraniana. É um filme bastante verborrágico, é um filme com bastante conflitos. Mais uma vez é um filme que tem esse conflito entre famílias mais abastadas com famílias mais pobres e de que maneira eles se interagem, de que maneira eles acabam se conflitando. O que eu achei muito interessante nesse filme, de forma geral, nesse cinema iraniano, é justamente essa escassez de recursos, né? Conseguir comunicar o que ele quer com poucos recursos que ele tem à disposição. Então, tanto essa questão que eu falei, que às vezes ele coloca a câmera mais pausada, como também o áudio nesse filme, que eu acho que é fantástico o som. Você vai ver que sempre você tem sons de moto, você tem som de alguma coisa no fundo do hospital, que vai causar um certo incômodo, vai criar uma certa naturalidade, mas também vai criar um incômodo no personagem. Isso vai respaldar todas as ações de forma mais tensa que ele vai estar realizando. E por mais que a gente saiba que o cinema iraniano seja um pouco menos acessível, eu acho que esse filme ele acaba sendo um pouco mais universal. Como eu mesmo disse, ele é um filme com mais ação, é um filme um pouco mais tenso, é um filme que tem aí uma temática mais universal, porque ele fala de família. Pode ser uma entrada aí pro cinema iraniano. Exatamente. Pra você começar a assistir filmes um pouco mais elongados, porque nas cenas que vão ser mais conflituosas vai ter conflito, mas nas cenas que você é mais demorado, você já pode começar a se acostumar. Mas a maneira como ele vai desvendando os mistérios, eu acho que ela é bastante interessante e é um filme que vale a pena se assistir. Bom, falando mais uma vez aí de escassez de recursos, nós voltamos mais uma vez aqui para o Brasil, na região de Contagem, do nosso querido Arábia, para falar agora de um filme dirigido por uma mulher na periferia de Minas Gerais. Bom, a trama desse filme é bem simples, né? A gente basicamente acompanha o dia a dia de 2, 3 mulheres que vivem nessa periferia, só que diferente de filmes aí como a gente comentou do Arábia, dos filmes do André Novaes, a gente vê um olhar feminino. E eu acho que isso é muito importante, porque eu pelo menos sinto muito afeto nessa relação de maternidade, de mães e filhos que são sequer coadjuvantes em outros filmes, mas que apesar de afetuosos também tem que ser muito brutos por conta do contexto em que eles estão. E eu acho muito louco que, apesar de a gente ver nos noticiários que a coisa mais importante é sempre a violência, a guerra que é feita pelos homens, o protagonismo desse filme é justamente discutir a liberdade sexual dessas mulheres, ou como eles conseguem aludir uma certa potencialidade que é sempre excluída, sempre relegada a esses homens, a partir da dança, do funk, do corpo. Então acho que existe muitas relações, muitas imagens, muitas metáforas muito fortes dessa periferia feminina. Bom, esse filme tem uma série de particularidades e a que me chama mais atenção é que ele é um trabalho de conclusão de curso da Juliana Antunes. Agora, imagina, é impressionante você ver a maturidade desse projeto, né, de uma pessoa que acabou de se formar. Outra coisa bastante interessante também é que parte da equipe do filme se mudou para essa região de Contagem para poder investigar, para poder pesquisar, para poder entender como funciona esse microcosmo, para elas conseguirem gravar e tirar o máximo de naturalidade possível, e isso fica claro quando a gente assiste o filme. E esse aí é mais um filme também que tem aquelas brincadeiras de ficção documentária. É aquele famoso filme híbrido, né? Com vários dos filmes aí da região. Exatamente. Então esse é mais um daqueles filmes que conseguem contar histórias de lugares que a gente não tem muito acesso, de lugar que a gente não conhece muito. Então não é só o documentário que tem essa função. Então eu espero que vocês consigam assistir esse filme, que ele vale realmente a pena. Bom, já que a gente está viajando pelo mundo, agora a gente vai sair do Brasil e ir lá pro outro lado, nosso querido cinema sul-coreano. Ainda mais o nosso padrinho aí, né? O Hong Sang-soo. Nada mais, nada menos que o nosso querido Hong Sang-soo. Você que a gente tem criticado muito o Hong Sang-soo, tem dito que seus últimos filmes têm se repetido, mas a gente tem que admitir que ele também fez coisas boas e não podia ficar fora dessa lista. Ó, vou dizer que na minha lista pessoal estava mais pra cima, a gente tombou aqui na média, e vou ser mais ousado ainda dizer que pra mim essa foi a melhor comédia do ano. Ô louco, né? Esse é um comentário bastante ousado. Realmente tem alguns momentos que dá pra gente dar bastante risada. Os diálogos são excelentes, como sempre. E ainda também é mestre em fazer aquelas cenas super longas, com aqueles assuntos que começam no ponto A e terminam no ponto X. Sem nenhum corte. Sem nenhum corte, com aquelas atuações que são maravilhosas, coisas que a gente já discutiu aqui, que parece que existe um improviso muito grande, que ele dá
uma boa liberdade para os seus personagens. Imagina a situação, é um cara que tem a esposa dele, a amante dele e uma pessoa a quem ele está interessado. E ele se acha sempre no controle da situação, mas ele é sempre o mais risível das cenas, tanto é que várias vezes eu tenho até dó dele. E o mais legal é que você tem esses personagens que estão sempre buscando uma coisa para se preencher no outro, mas eles estão sempre tão desamparados que a coisa fica ainda mais catastrófica. É uma coisa meio complexa, assim, e se torna um tanto estranho, porque quando a gente conhece a história por trás do Hank Sanso, né, porque a gente já citou isso aqui nesse canal, mas ele teve um caso com a Kim Hee, que é a atriz dos filmes dele ultimamente. Que é a terceira moça aqui. E já virou uma obsessão. Então os filmes dele, a gente tem criticado muito, porque virou essa repetição dessa fascinação que ele tem por ela e desse romance desses dois, né? Então esse filme ele conseguiu sair no meio dessa trilogia, quadrilogia, sei lá o quê, desses filmes que falam um pouco dessa relação dele com ela, da ex-mulher e tudo mais. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre essa história, ela é bastante interessante. Bem documentada, né? É quase um caso de família. Bom, não é só de Bird Box e Black Mirror interativo aí que a Netflix Esse a Netflix também faz coisa boa, a gente pousou a Edwin sul-coreano agora aqui no Oscar diretamente com todas as estatuetas já na mão. O cara é o dono da porra toda, é o cara que a gente sabe que vai ganhar tudo no Oscar. Até manjado. Mas é bom, o filme é lindíssimo. A gente já disse aqui no vídeo de Roma, mas é aquele filme pra ver no cinema. Mas se você não conseguiu, assim que acabar esse vídeo, já liga a TV e já assiste aí, porque vale a pena. Bom, o filme acompanha a Cleo, que é uma doméstica de uma família de classe média lá no México, e também a matriarca dessa família com todos os filhos dela. E como o próprio filme mostra, a gente vê que mesmo mulheres de classes sociais muito diferentes acabam sozinhas nesse mundo. Por mais que a temática seja um pouco diferente, eu diria que é um pouco nosso Que Horas Ela Volta lá do México, só que muito melhor, mais sutil. Mas será um daqueles filmes que a gente já estava aguardando bastante, desde quando saiu o teaser dele lá atrás, né? A gente ainda estava um pouco um pé atrás, porque era uma produção da Netflix, a gente não sabia muito o que esperar, mas o resultado foi muito satisfatório, o filme é lindíssimo, desde a sua parte técnica até a parte de atuação dos personagens. E temática também. Acho que o filme tem várias metáforas de mostrar uma mesma situação do ponto de vista das duas classes sociais, ou também essa coisa que eu falei de sutil, que acho que horas ela volta, o tema dessa marginalização da doméstica dentro da própria casa é a coisa central. Eu acho que nesse filme ele está à margem, acho que esse afeto é muito maior e você vê que em vários momentos ele dá umas pontadinhas de como ela faz e ao mesmo tempo não faz parte dessa casa. Além de tratar esse âmbito das diferenças sociais presentes dentro dessa família, ele também traz questões políticas do México, e uma outra coisa bastante interessante também é que esse filme é baseado na própria história do Afonso Cuarón. Então eu acho que isso faz toda a diferença na hora dele criar essas metáforas, na hora dele trazer essas sutilezas. Então acho que ele consegue imprimir isso muito bem. E só comentando das metáforas, se você está interessado na nossa crítica, busque lá, porque a gente fez metáforas até com cocô. E se você achou que a nossa querida A24 estaria longe da nossa lista de melhores filmes, você está muito enganado. Espero que agora vai dominar tudo. 3 filmes tem aí a mãozinha da A24. O filme conta a história de um pastor protestante que vive na dualidade entre a fé e a moralidade. Esse é mais um daqueles filmes cabeçudos, é mais um daqueles filmes que eu particularmente tive que assistir 2 vezes para conseguir compreender, para ter uma visão um pouco mais aprofundada do que ele estava dizendo ali, a mensagem dele. Eu não sei até hoje se eu entendi direito. A gente tentou, se vocês quiserem, vocês podem ver aqui, a gente tentou explicar mais ou menos esse finalzinho. Mas é aquela história, né? Não tem certo e errado no cinema, é aquilo que a gente abstrai, é aquilo que a gente entende e tá tudo certo. Bom, então o filme é dirigido por um cara que já roteirizou filmes como Taxi Driver, Toro Indomável. Só isso. E ele traz também uma carga de referências aí muito forte de Dinamarca, Suécia, França. Então é um filme muito encorpado, com várias interpretações, várias reflexões e com personagens muito contraditórios. Sim, e outra coisa, como você for no Wester, esse é um filme de várias minúcias. Esse eu diria que é. E antes que vocês falem qualquer coisa, é um filme lento, é um filme que exige que você esteja bem acordado, esteja bem descansado, para conseguir... no final. Exatamente. E digo mais, é um dos finais mais surpreendentes desse ano, porque, juro, eu nunca esperaria por aquele final. Quando ele acabou, eu fiquei meio que embasbacado. Falei, tá, e o que tá acontecendo aqui? Bom, e continuando nossa dominação A24, me desculpe aí, Frances McDormand, gosto muito de você, mas pra mim, a melhor atriz de 2018 foi Brooklyn Heights. Bom, o filme acompanha os batutinhas num hotel de 5ª categoria na Flórida, e você vê que as crianças, apesar de muito felizes, muitas brincadeiras, um universo muito lúdico, também vivem numa realidade muito difícil.
Esse foi um daqueles filmes que foram super esnobados pelo Oscar, que acho que ninguém entendeu o porquê isso aconteceu. E esse é uma exceção, porque a gente falou que não ia colocar filme do Oscar. Sim. Mas como ele Ele foi ator coadjuvante, nem ganhou porque nada. ele era um dos melhores filmes daquele ano. Era o melhor filme para concorrer, com excelentes atuações, com uma temática super atual. É por essas e outras que às vezes o Oscar me irrita muito. Assim, porque eles simplesmente decidiram que não queria colocar e esnobaram tudo que o filme representava. A gente gostou tanto desse filme e se sentiu tão injustiçado por ele que a gente fez até uma super vídeo essa aqui que tá na cartelinha. Sim, que inclusive deu muito trabalho, então por favor assistam, porque vale a pena. A gente basicamente comentou questões de personagens que são muito perto e muito distantes desse mundo de fantasia aí dos parques da Disney e que ao mesmo tempo precisam achar esse mundo lúdico nas beiradas do seu hotel. Então você vê que é um filme de muitos contrastes e muitas minúcias mais uma vez. É um filme de várias disparidades, assim, de classes sociais, né, que não é muito difícil de entender quando você mora no Brasil. Então eu acho que vale a pena assistir, é um dos melhores filmes de 2018. E agora a gente vai para a nossa medalha de prata, que na minha lista pessoal foi o primeiro filme, foi um dos que mais me surpreendeu esse ano. O filme conta a história de uma família que acabou de perder um dos seus membros, a avó, e depois da morte deles acabam descobrindo que ela carregava uma série de segredos obscuros. Bom, esse é o melhor filme de terror desse ano. Melhor não só por questões narrativas, porque eu acho que tem muitas viradas muito impressionantes. Eu acho que ele segura a atenção de uma forma assim, cara, ele é assustador. Absurdo. É assustador. Olha, quando acabou o filme, eu juro que eu fiquei atormentado o resto do dia, assim. O filme entrou na minha cabeça de uma tal forma que eu não conseguia tirar. Então, eu acho que ele vai ser um dos filmes mais marcantes da história pra mim, assim, dos últimos anos. Também, metaforicamente, porque eu acho que o filme traz interpretações muito interessantes, né? As pessoas, acho que a maior parte delas leram do ponto de vista satânico, ou de seitas, outras que eu desconheço, que não posso comentar muito, mas acho que a nossa leitura, a gente pegou do ponto de vista da incapacidade de se lidar com o luto. Inclusive, vocês podem ver que a gente também fez um vídeo tentando explicar isso, e eu acho que essa multiplicidade de interpretações faz com que, além de todas essas questões narrativas, torne o filme muito mais forte. É um filme forte, é um filme que, assim, mais uma vez, né, outra coisa que eu já havia comentado, são filmes com violência explícita. E nesse filme é totalmente justificável com a narrativa, é totalmente justificado com as iconografias que ele traz. Então eu acho que ele é um filme bastante pertinente. E uma outra coisa que eu gostaria de dizer é, eu vou ficar muito puto se a Toni Collette não for indicada como melhor atriz, porque assim, foi uma das atuações mais surpreendentes desse ano. Não só ela, mas todos da 24, né? A Brooklyn Prince no começo do ano, que infelizmente não deu certo. E também o Ethan Hawke, do First Reformed. Também tô torcendo, eu acho difícil de ser indicado. Ele apareceu em vários sindicatos aí, fica aí a nossa torcida. Mas aí se ele não for indicado, eu até entendo. Agora ela, eu juro que eu não entendo, não aceito, na verdade. Foi um grandíssimo filme nosso aqui, que foi o meu primeiro da lista. E também deveria ser o Oscar de filme estrangeiro aí. Bom, Em Chamas é baseado em um conto do Murakami chamado Queimando Celeiros. Desculpa te interromper, eu só queria dizer que esse filme já me conquistou por ser uma adaptação do Murakami, que é um dos meus escritores favoritos aí contemporâneos. E aí, se você acompanha a literatura do Murakami, você sabe que em vários momentos ele deixa algumas lacunas. Ele tem um tom surreal. Exatamente. E esse filme específico, ele é baseado exatamente em uma cena que aparece lá no filme e o resto é tudo invenção do diretor, invenção da equipe aí. E faz muito sentido, porque acho que contextualiza e deixa aquela cena-chave muito mais forte, porque a gente conhece a priori a personalidade desses personagens, a gente entende a relação deles, a gente entende a estranheza dos olhares, a estranheza também das classes sociais, a estranheza das Coreias, que é um filme também que tem a política nas bordas. E eu acho que é um filme assim que tem um final muito parecido com o Bentinho do Machado de Assis, porque a gente é o tempo inteiro contaminado pelo ponto de vista desse protagonista, a gente toma algumas coisas que são certas para eles, para nós também, e quando a gente vê em retrospecto, a gente vê que não é necessariamente isso, porque a gente vê que tem um elemento de um gato ali, uma protagonista que foge, e a gente vê que as motivações desses personagens, no final disso tudo, se tornam ainda mais complexas. É um filme zero expositivo, te dá algumas respostas e levanta uma série de reflexões. Aquele tipo de reflexão que você sai do cinema e ainda fica pensando vários dias sobre o que de fato aconteceu, quem eram aqueles personagens, será que aquilo era alguma coisa da cabeça dele ou não? Então é um filme bastante complexo. E pra mim tem a melhor cena do ano, a dança no pôr do sol. Cara, a dança no pôr do sol é maravilhosa. Bom, não tem como a gente citar todos os filmes aqui, né? Afinal são só 10 espaços, mas como a gente não citou os nossos 10º lugares, a gente vai mencionar eles aqui, um ou outro, e alguns posters vão aparecer de filmes que a gente gostou. Acho justo. E o meu 10º lugar, ele envolve várias polêmicas. Foi um filme que a gente falou nesse canal,
nós somos muito criticados com ele na época. Não é que eu não gostei, eu achei ele mais ou menos, mas com o passar do tempo ele cresceu muito pra mim. Hoje é um filme que eu gosto até consideravelmente bastante, que é o Infiltrados na Clã. Bom, o que eu te digo é que se você gostou do filme, se você gosta dessa temática racial, acho que um outro filme muito bom que lançou esse ano foi O Ponto Cego, que eu acho infinitamente superior. Enfim, gosto do filme, o Natan não gosta tanto, e agora diga se desse lugar. Outra polêmica agora aqui dentro do canal, que é um filme de Yorgos Lanthimos, mas não a favorita, que vai lançar esse ano aí, vai ser o Sacrifício do Cervo Sagrado. Eu acho que é um filme cheio de metáforas também, muitas alegorias gregas, não à toa, né? Esse foi o filme que eu meti o pau também quando a gente fez o vídeo no canal, mas faz parte, afinal de contas, nossa função principal nesse canal é discordar um do outro, né? Parece que é um requisito mínimo. Bom, também teve outras coisas, teve filme de super-herói também justo no nosso lista, mas também teve Pantera Negra, que foi bem legal. Eu gosto de Guerra Infinita. Guerra Infinita eu também achei bem bom, porque os filmes da DC, não preciso nem citar, são péssimos, né? Assim, uma cagada atrás da outra. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito dessa lista, ou nem tanto. Deixem sua opinião. Deixem seus 10 aqui, por favor. A gente vai interagir com vocês. Muito obrigado por terem acompanhado a gente. Muito obrigado pelas críticas construtivas. As que não foram construtivas, problema de vocês, não gostou. A vida é assim. E 2019 promete novidades. Novidades, então, a gente continua um filme forte. Desculpem os momentos de lacuna, mas foi também um ano bastante corrido pra gente. A gente foi tentar incorporar o Murakami. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado. Um excelente final de ano pra vocês. Um ótimo 2019 e a gente vem aí com força total. Então, beijo e até a próxima.